Seguidores do canal Vitória na Guerra, sejam novamente muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E no assunto do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o assunto da revisão criminal, um assunto que o doutor aqui não tem elevada e estimada experiência para falar, como se eu fosse o nosso convidado que eu trouxe aqui hoje, o doutor João Carlos Pereira Filho, advogado criminalista na região de São Vicente, que faz parte da região de Santos, cidade praiana da cidade de São Paulo, localizada em São Paulo. O doutor João ele tem ampla experiência no assunto da revisão criminal, que eu já comentei aqui com vocês que seria o último recurso, é um dos recursos mais complexos, sim, da advocacia criminal. No nosso canal não tem vídeo ainda sobre este assunto, porque eu gostaria de trazer alguém que sabe falar sobre este assunto melhor do que eu. E aí, pessoal, nessa toada, o assunto é o seguinte: nós sabemos que a contratação de advogado é sempre um assunto muito complexo, porque as pessoas não conseguem, por exemplo, poder analisar a contratação de um advogado da mesma forma que você analisa um telefone, por exemplo, em que você se debruça sobre várias características. E no assunto do vídeo de hoje, a gente vai trazer insights para você que precisa de uma revisão criminal e você vai sair daqui sabendo avaliar de uma forma muito mais clara as coisas que você precisa antes de contratar um advogado para fazer essa revisão criminal, porque a gente vai ter um bate-papo aqui que vai abrir e muito a sua mente sobre como contratar um advogado para fazer essa revisão. Antes de mais nada, se você tem algum parente que foi preso, condenado injustamente, em que você sabe que você pode reunir outras provas, que você sabe que ele foi inocente, meu amigo, esse vídeo é para você. Assista a gente aqui até o final, que a gente vai falar somente sobre este assunto no vídeo de hoje. João, eu peço para que você faça aí a sua apresentação aí para o canal Vitória na Guerra. Maravilha, meu caro Erigon, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse teu projeto maravilhoso de trazer o direito para uma visão social, uma visão que alcance a todos. O direito é uma ciência muito complexa, às vezes é difícil da gente entender que está no meio, mas o teu objetivo, o teu papel, a tua ideia de transformar essa ciência numa situação que é de fácil acesso e de principalmente alcançar todos é digno de louvar. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite, pela honraria de estar participando aqui no seu canal. Meu caro, como você falou, meu nome é João Carlos Pereira Filho, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo. Esse ano eu faço 20 anos de atuação na área criminal. Nos últimos, talvez 15, eu tenha me especializado só nessa área recursal e sempre tive um carinho muito especial pela revisão criminal, porque ela é literalmente a última linha de defesa contra o erro judiciário, contra o erro do processo, contra o erro que leva uma pessoa a ser presa, uma pessoa a ficar com mandado de prisão, e principalmente por ser literalmente o meio mais importante que existe no processo penal brasileiro. Eu digo isso, inclusive, acima do habeas corpus, porque o habeas corpus, como você já deve certamente ter explicado para os seus seguidores, ele tem um certo limite. Ele pode fazer muita coisa, mas não tudo. Ao passo que E a revisão criminal, outra até por coisa que eu disposição sempre legal, pode tudo. falo, outra coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal, depende de como é feito. É uma arma ampla, de fato, pode ser utilizada em muitas situações, de fato. E o ponto principal aqui, que não sai também da nossa discussão de hoje, é como está sendo feito. É isso que a gente quer colocar na cabeça das pessoas, porque a gente pode falar muita coisa a grosso modo, mas as pessoas também não entenderem muita coisa, então a gente vai tentar desmistificar justamente essa linha tênue desse parâmetro aqui comentado. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui na apresentação, um presente que vocês ganharam.
os comentários sobre este assunto da revisão criminal será respondido pelo João Carlos. Ele quem vai responder aqui para vocês. Sempre que chegar uma notificação aqui para mim, pessoal, eu vou encaminhar para ele. E aproveito para comentar com ele. O YouTube agora tem uma nova forma de poder responder. Você pode mandar um áudio, viu, João, de até 12 segundos para o pessoal. Se você sentir algum comentário aí que há possibilidade para você ter esse contato próximo com a sua voz, você mande aí pro pessoal, tá bom, João? Maravilha, meu cara. À disposição. Então, João, para a gente começar o nosso assunto aqui, eu trago aqui uma pergunta. A revisão criminal, ela é uma espécie de recurso? Como é que ela funciona nesse caso? O cara, ela é verificada, na verdade, como se fosse a denominação correta, ação de impugnação. Porque acontece o seguinte, o recurso normalmente ele é feito dentro de um processo para impugnar decisões dentro de um processo de uma relação pré-existente. A revisão criminal, na verdade, ela só vai ter início quando acabar o processo. Então, o advogado, doutor Érico, João, enfim, todos esses que atuam na área criminal, eles iniciam uma nova relação perante um novo juiz, perante uma nova autoridade e principalmente com novos elementos que até então ou não foram bem apresentados ou sequer existiam. Então, apesar de constar em alguns lugares aí como recurso, o nome correto seria uma ação de impugnação autônoma, porque ela literalmente nasce do nada e inicia uma nova relação para ser analisada pelo Poder Judiciário. Entendi, João. E outra coisa que eu gostaria aqui de saber é quando que eu vou saber se é o momento de usar essa revisão criminal? Vou te dar um exemplo. Eu estou respondendo a um inquérito policial. E aí eu vi lá no parecer do delegado que a pessoa que o advogado entregou para o cliente ter essa noção. O delegado ele sempre faz um relatório final que ele coloca a interpretação dele sobre o fato e manda para o promotor de justiça. Então, a pessoa que está aqui nos assistindo, que está no inquérito policial, que teve esse parecer do delegado, ela pode já entrar com essa revisão criminal para poder corrigir esse parecer do delegado? Não, meu caro, a revisão criminal, ela exige uma primeira situação, que é a existência de uma sentença, de um acórdão, enfim, de um ato judicial que seja condenatório, ou seja, que emita uma conclusão desfavorável a alguém no âmbito de um processo. Por que no caso, então, o inquérito não entra? Porque o inquérito é uma fase prévia à ação penal via de regra, né? Então, na verdade, se existir um mero parecer do delegado dizendo que aconteceu tal coisa ou tal coisa, não é possível elaborar a revisão criminal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, precisa ter uma condenação que tenha transitado em julgado. Traduzindo para o português, não cabe mais nenhum recurso dela. Tem que ter processo, precisa ter condenação e precisa ter o carimbo do fórum dizendo, ó, aqui não tem mais nenhum processo, não tem mais nenhum recurso. A Só a gente partir daí é que é Só possível a fazer revisão uma criminal. breve interrupção. A gente aqui no canal temos vídeos que são os mais assistidos do canal, que é sobre recursos. Porque tanto você quanto eu, a gente já conversou muitas vezes, a gente pressupõe que as primeiras instâncias, por exemplo, o fórum daqui de Poços de Caldas, o fórum da cidade de Andradas, como São Vicente também não é uma capital, tem o Fórum Criminal da cidade de São Vicente. A gente pressupõe, na nossa visão, que está cada vez mais condenador, condenativo, por assim dizer, essas primeiras instâncias. E as pessoas, na maioria das vezes, foram condenadas na primeira instância e acham que acabou tudo. E não é à toa que Recursos é o tipo de vídeo mais assistido do canal, porque as pessoas dos mais diversos lugares do Brasil, elas conseguem ver claramente que ninguém praticamente mais está escapando. Você me perdoa afirmar isso, mas ninguém mais praticamente está escapando de uma condenação na primeira instância. Tem sido cada vez mais difícil. E só para explicar, pessoal,
nos nossos vídeos aqui de recurso, a gente já falou que vai daquele que vai até Brasília, que é a capital do Brasil, aquele, pessoal, é a última instância. O que o João nos trouxe aqui é que você vai poder usar o recurso que a gente está falando da revisão criminal só depois de esgotado todos os outros. Você não pode, por exemplo, durante o processo, querer utilizar a revisão criminal. Mas apesar disso, ela é muito necessária, não é, João? Exatamente, meu caro. Exatamente. Acabou todos os recursos, não tem mais o que ser feito no processo, tem injustiça, tem erro judiciário, tem um fato novo, a revisão criminal serve para isso, justamente para evitar que o erro judiciário reconhecido ele se perpetue, né? Mas você, de alguma forma, diria que compensa eu perder o prazo do recurso para poder usar essa revisão criminal? Meu caro, é uma pergunta de US$ 1 milhão, mas eu te diria que em casos excepcionais é possível. E vou te dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que que o doutor Erigon está num processo, o doutor Erigon é profissional, estudioso, dedicado, mas no curso do processo sabe que vai cair numa Câmara de Minas Gerais, que é mão pesada, que a turma do STJ é mão pesada e vai cair numa mão do ministro mão pesada no Supremo. Para que você vai gastar tempo e dinheiro, e principalmente a ansiedade do cliente, com essa situação? Se você verificar esse cenário, me parece que é uma boa ideia. Você já interrompe e faz revisão criminal direto depois de uma condenação de primeira instância, não De tem problema nenhum. alguma forma, você está querendo dizer algo no seguinte sentido, né? A gente aqui no canal temos vídeos sobre habeas corpus. Já falei diversas vezes com o pessoal, mas vou passar uma breve explicação. Quando a gente vai utilizar os pedidos de habeas corpus para tentar soltar a pessoa que está presa preventivamente, a gente tem que fazer o habeas corpus diretamente para o Tribunal de Justiça da capital do estado. Aqui em Minas Gerais, vai lá para Belo Horizonte, onde o João se encontra em São Vicente, vai lá para a capital, na Grande São Paulo. Se a pessoa estiver, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, vai lá para Campo Grande. O último exemplo, para a gente não falar de todos os estados, se a pessoa está lá em Simões Filho, na Bahia, vai lá para Salvador, na capital. Se o habeas corpus não foi negado nessa segunda instância, vai lá para Brasília. O que que isso significa, pessoal? Significa que quando o seu advogado entrou com esse habeas corpus, aquela mesma turma, aquele mesmo ministro, aquele mesmo desembargador, ele também seria o responsável pelo julgamento de um eventual recurso. Quando usa o habeas corpus, você já sabe para onde vai cair. Então, conforme o João disse, se a previsão é de tudo que tudo deu ruim, não nada deu certo, ele quis dizer que não vale a pena nem você tentar recorrer. Por exemplo, a apelação é quando a pessoa ela é condenada. A gente tem vídeo específico aqui no canal. Aí a gente tenta usar a apelação para tentar reverter essa sentença da primeira instância. Voltando, o que é a primeira instância? Poços de Caldas, cidade do João, em São Vicente. Então, significa algo nesse sentido, pessoal. Se está muito difícil, o João, que é um super especialista no assunto, recomenda que já vá direto com a revisão criminal. É isso mesmo que você recomenda, João? Isso, e o que acontece? Porque não vai adiantar nada você dar murro em ponta de faca, você recorrer para uma Câmara que você sabe que o entendimento ali vai ser contrário ao do advogado, à ideia do cliente, que você vai ter que levar o caso para o STJ, já sabendo que a turma não é favorável, e principalmente sabendo que, eventualmente, no Supremo, a pessoa lá é um pouco mão pesada, né, que a gente brinca no dia a dia. Então, muitas vezes, nesses casos, saiu condenação em primeira instância, já sabe que o caminho vai ser árduo, deixa transitar em julgado, ou seja, não recorra, e aí faz a revisão criminal direto, porque você vai ter uma possibilidade nova de que outros julgadores analisem a questão. Perfeito, João. João, agora a gente vai entrar num assunto que eu tenho certeza que é
uma das grandes dúvidas de muita gente e que, infelizmente, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir discorrer tudo. João, como que eu vou saber se eu posso utilizar essa revisão criminal, por exemplo, no meu crime? Suponhamos que eu esteja sendo acusado de homicídio, ou suponhamos que eu esteja sendo acusado daquele crime sexual grave, ou suponhamos que eu tenha sido acusado de tráfico de drogas, o que que eu de onde eu parto para saber que a minha condenação foi muito injusta, de acordo com as minhas provas? Então, facilitando a vida de todos. A revisão criminal serve para qualquer crime, qualquer que seja a pena, regime aberto, regime semiaberto, regime fechado, inclusive pena de multa. Existindo condenação, pode ser utilizado sem problema nenhum. Você pode utilizar com o básico que já está no processo, olha, o juiz aqui pisou na bola, dá para corrigir. Ou você pode utilizar, por exemplo, com base em prova nova de um fato novo, que quando foi o caso da sentença, não existia. Então tem essas duas situações. A revisão criminal ela pode ser feita quando existir algo novo que não constava no processo até então, ou número dois, você pode usar do próprio processo para apontar que teve um equívoco, que teve uma falha, que teve uma nulidade, que teve um erro na dosimetria da pena, enfim. Tudo isso pode ser utilizado, mas para qualquer crime, qualquer que seja a pena. Desde que, o crime existe, evidentemente, né, tem um processo, e tem que ter o carimbo do fórum dizendo não teve mais recurso nenhum. Aí pode usar a revisão criminal. Nossa! João, um dos vídeos a gente tem vídeos aqui no canal relacionado a diversos tipos de crime, mas um dos mais assistidos recentemente é, por exemplo, aquele crime sexual grave. Eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre os diversos pontos, por exemplo, que a simples passada de mão já configura, que o beijo forçado pode configurar, e tem muitos comentários de pessoas aqui que comentaram no sentido de conhecerem alguém que sofreu uma falsa acusação neste crime. Você poderia trazer aqui para clarificar ainda mais algum exemplo de falsa acusação que você tenha visto ou que você tenha atuado? Claro que com discrição, para não falar dos nomes de ninguém, a gente não quer expor nem mesmo o fórum em que isso aconteceu, mas o que que você poderia nos contar nesse sentido? Eu, cara, acho que todo advogado, qualquer que seja o tipo de atuação dele, mas na área criminal que eu digo, faz só júri, faz só isso, faz aquilo, já teve um episódio desse. Um que me marcou muito, e que não é para me gabar nem nada, é a minha maior vitória na carreira, foi um caso de um Nossa, cidadão. estão Pô, vendo, hein, pessoal? esse é chocante. A pessoa foi processada em primeira instância por 5 roubos e esse crime é pesado. Ele foi reconhecido pelas vítimas e principalmente pela pessoa que teria sido vítima deste específico crime pesado. Só que chegou em audiência, na hora da inquirição, a juíza percebeu que a vítima deu uma titubeada. Ele não parecia a pessoa que estava na foto. Ele respondeu o processo Falha no foragido. reconhecimento da Exatamente. pessoa. Exatamente. A vítima falou que ele era moreno para pardo e tinha um cabelo liso. Ele tinha um cabelo meio encaracoladinho, então não se qualificava como isso. E foi absolvido. Ele tinha um advogado particular na época que falou para ele: olha, acabou, pode ficar tranquilo, segue a vida. Só que a promotoria recorreu. E quando a promotoria recorreu, o advogado simplesmente desapareceu e a Defensoria Pública assumiu fazendo as contrarrazões. O que aconteceu? O processo foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo e ele tomou 68 anos de prisão. Nossa, mãe. 68 anos de prisão. E aí, nesse caso, a Defensoria Pública fez um segundo recurso, que chamava embargo de declaração, que não deu certo, e aí tinha que levar o caso para Brasília. Só tem um pequeno problema. Não sei se por excesso de trabalho, esquecimento, que coisa que o seja, a instituição perdeu o prazo.
Aqui não é uma crítica à instituição, ao profissional, longe disso. Tem profissionais maravilhosos do Brasil afora, mas o fato é que perdeu. A mãe do cliente, desesperada, foi até o fórum falar com a defensora falou, fica tranquila que nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. E fez. Um habeas corpus para reduzir a pena. E a pena no STJ caiu de 68 para 58 ou 54. A família então me procurou. Doutor, pelo amor de Deus, está acontecendo Foi isso, aí isso, que isso. você entrou no processo. Exatamente. Você 45 de viu uma segundo tempo, redução de 68 para 58 54. anos e já Exatamente. tinha esgotado todos os Tudo, recursos? tudo. Inclusive, eu tinha até feito já previamente revisão criminal, que não tinha dado certo. Aí não teve outra saída. Vamos para o STJ, tentando anular, absorver por causa desse reconhecimento que tinha sido feito só na fase policial. Não deu certo. E aí vem a cereja do bolo. Esse é o momento mais fantástico da minha vida. O processo foi para o Supremo. O ministro, na época que atuava, Marco Aurélio, ele foi favorável, ele concedeu a ordem para absolver. O segundo a votar foi o hoje todo-poderoso Alexandre de Moraes, que votou favorável, inclusive deu bronca no Ministério Público no voto dele, por ter não atuado direito, e aí por 3 votos a 2 ele foi absolvido. Eu não tenho essa estatística correta, tá? Perfeitamente. Mas, salvo o melhor juízo, se não for a maior, é uma das maiores mudanças no Supremo Tribunal Federal na história, porque a pessoa tinha 58 anos de pena para cumprir, 54, 58, não vou lembrar agora, e acabou sendo absolvido, justamente por causa de um erro judiciário perpetrado por um reconhecimento que, na verdade, não foi nem perto de ser correto, né? Nossa, então nesse caso então, não havendo nenhum recurso, em um caso gravíssimo em que houveram 58 anos de condenação, a revisão criminal ela se serviu para poder livrar completamente essa pessoa acusada? Exatamente, indiretamente. Pedimos a revisão primeiro, acabou infelizmente não dando certo, continuamos a subir, e chegou no Supremo. Lá, graças a Deus, a injustiça foi reparada e ele acabou E sendo essa absolvido. sua revisão criminal, ela foi desde a primeira instância? Não, ela foi baseada no que já estava no processo. A revisão criminal só pode ser feita em primeira instância, o começo dela, por meio de um procedimento que chama justificação criminal, que é quando a defesa produz uma prova que não foi produzida no processo anteriormente. Um exemplo muito claro: a pessoa X é processada pelo crime de esse crime grave. E a vítima fala em audiência: olha, foi ele que fez isso. Tá bom. A pessoa é condenada, só que depois ela lembra que no dia do ocorrido ela não estava na cidade, ela estava nos Estados Unidos fazendo um curso. Ela pega essa prova, junta no processo e fala: doutor, eu tenho direito à revisão criminal, porque eu tenho uma prova nova, de fato novo, que não tinha no processo e que eu não posso ter sido autor. Aí a revisão criminal é feita em primeira instância, o início dela, né? Você produz esse material e aí elabora a revisão criminal e você ajuiza no tribunal competente. A outra situação é quando você não tem prova nova de fato novo, mas no processo teve um erro. Vamos imaginar que neste mesmo cenário, a vítima fala: olha, a pessoa XYZ acabou fazendo coisa errada comigo. Só que a vítima não comparece na audiência. Simplesmente some, desaparece, não quer falar mais sobre isso. O nosso ordenamento jurídico, como o doutor Erigon bem sabe, não permite que a condenação seja feita com base em provas só produzidas na polícia. Aí você pode entrar com revisão criminal e falar: tribunal, meu cliente foi condenado só com base na prova que não foi feita na frente do juiz. Portanto, é caso de absolvição. São esses dois meios que pode ser realizada a revisão criminal, meu caro. Entendi. Então eu posso utilizar com base em um julgamento injusto, em que eu não tenha provas novas a colocar, mas eu posso pedir então para rever essa injustiça grave, assim como eu também posso trazer uma prova nova. É isso que você quis dizer? Exatamente, meu caro. Você pode ou pegar o próprio processo e brigar por algo que está nele, ou número 2, você pega prova nova,
de um fato novo que não foi produzido no processo e apresenta para o tribunal isso, com certeza. E quando eu tiver, então, uma prova nova, eu começo na primeira instância. Aí Exatamente. eu peço essa justificação. Exatamente. Você vai fazer uma petição para o juiz que julgou o processo, dizendo: juiz, o senhor condenou o meu cliente a pena X pelo crime tal. Só que no processo não tinha essa prova aqui que eu estou trazendo agora. Estava fora do país, não foi ele estava no outro local, não pode ter sido ele, é reconhecimento falso. Aqui está a prova nova. Você produz para o juiz, ele vai fazer um processinho chamado justificação criminal, e aí, com base nesse material novo, você tem a base para protocolar sua revisão criminal no tribunal. Entendi. Só vou fazer uma simples consideração. Pessoal, quando ele quis falar sobre o juiz da condenação, aquele da cidade, não precisa, pessoal, ser aquele juiz naquela pessoa. Dando exemplo, o doutor Ricardo condenou meu irmão no passado. Pessoal, se o doutor Ricardo já aposentou ou já faleceu, para que vocês entendam, tipo assim, e não tem mais ele, eu não preciso que seja a pessoa dele. Eu posso entrar, por exemplo, na primeira vara criminal, onde aconteceu na cidade de São Vicente, a cidade do João. E se o juiz que tiver lá também se chama João, eu vou pedir hoje é para o doutor João, tá bom, pessoal? Só para que vocês entendam isso que a gente está trazendo aqui. Aí, conforme o João disse, para quando tem prova nova, tem que passar por essa justificação. Quando é algo que já está no processo, eu posso começar da primeira instância. Nesse caso aí que você comentou, você já começou do tribunal? Esse que você conseguiu o livramento? Sim, não tinha prova nova de fato novo, então nós brigamos justamente com base na interpretação da lei. Mostramos para o tribunal, buscamos, na verdade, né, primeiro para o TJ de São Paulo, para o STJ, que tinha esse erro. Infelizmente não deu certo, mas aí, graças a Deus, os ministros do Supremo entenderam pelo erro judiciário e acabaram absolvendo o nosso cliente na época. Começamos direto no tribunal, atacando não prova nova, só o que estava no processo, mas a interpretação equivocada da lei pelas demais instâncias. E quanto tempo que demorou, João? O pessoal adora saber quanto tempo demoram as coisas, e a gente sempre explica que é muito relativo, varia muito de estado para estado, e no nosso canal é nacional. Embora eu sei que tem muito carioca aí que nos acompanha, pelo que eu vejo aí dos comentários. O que que você pode dizer sobre o tempo que isso demora, João? Bom, meu caro, do dia que eu ingressei no processo até o alvará de soltura, eu acho que foi mais ou menos um período de 2 anos e meio. Agora, a revisão criminal em si, agora com o processo digital, não tem demorado muito. Em São Paulo, por exemplo, não passa de 6 meses. É muito, muito, muito rápido. Em outros locais eu realmente não tenho esse conhecimento. Nós tivemos um caso recente no Ceará que demorou 4 meses e meio, também foi muito rápido, né? Mas demora, como você falou, varia de estado para estado, desembargador para desembargador. Tem muita situação que tem que ser vista no caso concreto, mas não passa disso. Normalmente não é um período tão alongado, não como era no passado, por exemplo. Entendi. João, e você consegue trazer aí para nós um exemplo do que seria essa prova nova na prática e do que, por Claro, exemplo, também não poderia ser considerado essa prova nova? claro. O que é uma prova nova? Vamos utilizar esse crime aí que você acabou de mencionar, que o pessoal pergunta bastante, né? Que infelizmente ele é muito frequente. Prova nova. O cliente do Dr. Erigon teria feito tal crime em tal data, em tal localidade. A pessoa é condenada, pega uma pena alta, perde todos os recursos. Vamos entrar com revisão criminal. Quando chega no Dr. Erigon, que é uma pessoa diligente, estudiosa, ele percebe o seguinte: mas pera um pouquinho. Estava lá no inquérito que ele estava em viagem internacional nessa data. Ele mostrou inclusive o passaporte, o carimbo de entrada e o carimbo de saída do país.
Se a pessoa sofreu esse abuso, por exemplo, dia 15 de abril, e meu cliente estava nos Estados Unidos de 10 a 20 de abril, Ele não não pode ter sido. estava presente. Exatamente. Esta é uma prova nova que está no processo, que não estava no processo, mas que será produzida como forma de ser absolvido. Um outro caso, que não pode ser utilizado, até porque já foi eventualmente debatido, é o seguinte: vamos imaginar que o seu cliente foi preso por tráfico. Foi pego lá com, sei lá, 10 quilos de maconha. E foi feito o laudo da droga, foi verificado que tinha realmente a entorpecente. Mas vamos falar que, por exemplo, na época da revisão criminal, o advogado alega o seguinte: olha, não tem prova no processo dizendo que foi maconha. Só que está no laudo lá. Já foi apontado isso. Você está repetindo um argumento que já está batido. E aí, realmente, nesse caso, não tem muito sentido. A importância da revisão criminal, meu caro, e todos que nos assistem, você tem que ter, com base no que está no processo, que pode eventualmente não ter sido debatido, mas não pode repetir a mesma coisa. Então, você já falou que ali é droga, essa situação está pacificada. Não pode brigar, a não ser que você traga uma outra situação. Por exemplo, olha, eu vou condenar o cliente do Dr. Érico porque ele estava com 10 quilos de maconha. Ok, condenado. Na revisão criminal, o advogado dirigente vai lá e vai para um pouquinho. A droga não foi lacrada. Passou batido isso aqui. O que não pode é você pegar uma matéria que já foi debatida e trazer uma mera repetição. Agora, você pode pegar esta matéria e trazê-la de uma forma diferente. Por exemplo, o cliente tal foi condenado por tráfico de drogas porque estava com maconha. Você não vai discutir na revisão criminal se era maconha ou não, você está no lado que tem maconha e você não tem nada de novo que fale isso. Mas você pode, por exemplo, falar: olha, dizem que foi feito porque era maconha, mas teve quebra da cadeia de custódia da prova, porque o material não foi embalado, individualizado como manda a lei. Então, nesse caso, você pode perfeitamente rediscutir a questão, mas por uma ótica diferente. O que não pode ter uma repetição do que já foi apresentado, né? E isso aqui não pode na revisão criminal, porque só vai atrapalhar o serviço do advogado e principalmente o direito do cliente. João, eu sei que se trata de uma situação bem difícil, uma mera situação imaginativa que eu tive na minha cabeça é o seguinte: suponhamos que a família daquela pessoa que foi acusada do acusado do crime sexual ouviu a vítima dizer que isso jamais teria acontecido, só que ela sabe que a vítima não aceita ir, em juízo prestar qualquer tipo de declaração em favor do acusado, mas eles ouviram dizer que isso não aconteceu. Eh Seria uma espécie de prova que demandaria essa justificação? Com certeza, meu caro. E o que é mais grave, isso acontece com uma frequência assustadora e ainda mais nesse tipo de crime. Nesse específico exemplo seu, se a pseudo-vítima afirmou que isso não existiu, mas não quer ir ao fórum, o importante trabalho a ser desenvolvido pelo advogado é fazer tudo o que tiver ao alcance dele para levar, ainda que minimamente, isso para o juiz. Uma Conversa de WhatsApp, gravação. gravação, conversa de WhatsApp, print de Instagram, alguém que gravou ela falando para uma outra pessoa, tudo. A liberdade, o respeito, o evitar o erro judiciário é que fica em primeiro lugar. Agora, o que não pode ter é obtenção de condenação com base num absurdo desse. Ninguém pode ficar 10, 12, 15 anos, pode ficar um dia que o seja preso com base numa injustiça, né? Tá vendo então, hein, pessoal? Pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês. Se você que tem aí um parente que tá nessa situação, que já foi condenado, que está lá preso, e você quer saber se a prova do seu caso aí, pode ser reanalisada, coloque nos comentários com descrição. Não, a gente não quer que de forma alguma exponha as pessoas. Mas se você tem uma dúvida nesse sentido, por exemplo, olha, a gente sabe que aquela vítima fala com outras pessoas que não foi ela. Se você quiser saber como que
a sua dúvida pode ser sanada, deixa aí nos comentários que o João irá responder aí para vocês. A gente também sempre pede para que vocês sejam o mais específicos o possível, que não seja algo que a gente precise claramente olhar um processo para que tenha que responder, ok, pessoal? E a gente vai aqui para o nosso próximo bloco, João. João, quais são os maiores erros que você vê em pedidos de revisão criminal? Porque eu, antes da sua resposta, gostaria de esclarecer aqui para o nosso público a seguinte situação. A revisão criminal, ela é um recurso que pode vir a inocentar aquela pessoa que já foi condenado em todas as instâncias? Conforme o João disse, é sim. Ela é então, ela tem essa maravilha toda, sim, ela tem essa maravilha toda, mas ela deve ser utilizada com responsabilidade imensa pelo que você está fazendo. Às vezes, eu já na advocacia criminal a gente vê isso o tempo todo. Às vezes, o possível e simples de ser alcançado não é alcançado pela forma como foi trabalhado esse simples. Às vezes a prova era forte, mas assim, por negligência, indulgência do advogado, a avaliação não acabou sendo a mais adequada. Então, se você tem uma prova nova, não pense que se você usar ela de qualquer jeito, você conseguirá o resultado final. Se não for utilizada com responsabilidade, ela pode ser valorada nesse tribunal e não dá certo, e para você tentar conseguir uma interpretação nova sobre essa prova, já fazendo com grande responsabilidade, pode ser muito difícil, porque aí o tribunal ele não vai ter só a condenação do acusado, como ele vai ter o uso da revisão criminal que não foi aceito. E se você for tentar usar a mesma numa próxima alternativa, é mais difícil ainda. Então, pessoal, responsabilidade. Agora você pode começar a sua resposta, João. Bom, vamos do mais simples. Você tem uma prova nova de um fato novo que não estava no processo, mas a pessoa simplesmente pega isso e joga numa revisão criminal direto para o tribunal. O desembargador vai vir cascando daquele jeito. Doutor, tem que ser feito em primeira instância, o juiz precisa ter esse conhecimento, precisa trazer essa prova. Erro crasso. Segundo, você pega a revisão criminal, percebe que tem lá a condenação só na fase de inquérito, só com os elementos que foram produzidos na polícia. Não tem nada em juízo. Você simplesmente protocola e não pede liminar, por exemplo. 6 meses, 4 meses e meio, 8 meses esperando o julgamento, com mandado de prisão aberto, cumprindo pena, também não pode. Terceiro, fazer pedidos claros, diretos, expressos, literais e objetivamente que coloquem na cabeça do relator e de quem for analisar que aquilo foi feito com muito detalhe, com muita parcimônia e principalmente por alguém que conhece do assunto. Você estava falando, doutor Erigon, no começo, a importância de contratar advogados. Doutor Erigon, advogado criminalista de primeiríssima monta, não entende de forma do direito do trabalho. João, não entendo nada de previdenciário. Contrato, busque informações, não com base em nome de família, se for isso também, mas principalmente alguém que sabe do assunto, trabalha na área e, de preferência, trabalhe só na área, porque isso é que faz toda a diferença. Um pedido na área criminal é diferente do civil, é diferente do trabalhista, é diferente do militar, é diferente do eleitoral. Todo cuidado é pouco. Um erro não custa uma mera indeferimento da revisão criminal. Você deixa a pessoa mais um dia na cadeia, você deixa mais um período na cadeia, você aflige uma família, você tumultua a cabeça da pessoa que está presa e principalmente, aí é que vem a parte mais agradável, acaba queimando seu filme. Porque, tá vendo, é aquele advogado que protocolou aquela peça lá toda zoada. Vai falar que não comentam isso porque comentam. Então é importante você estar de olho nos mínimos detalhes do processo,
e principalmente ter um profissional do lado de você, cliente, que sabe o que está fazendo. Isso é essencial. Pedidos objetivos e principalmente e mostrem para o jogador, quando ele bater o olho, que você não é qualquer um, que você não é qualquer pessoa. Você estudou o caso, você sabe do caso, sabe o que foi discutido no caso. E aquilo ali é um erro judiciário, com certeza. Sem dúvida alguma, pessoal, a gente está, de alguma forma, sim, por menos que você conheça de direito, por menos que você seja uma pessoa de ler na sua vida, a gente está querendo passar, de certa forma, a informação que se você está contratando um advogado criminalista para fazer a revisão criminal, peça sim para que você veja aquilo que está sendo pedido. Tem casos que eu não compartilho as minhas petições e tem casos que eu compartilho as minhas petições. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eh, na última sexta-feira, hoje é domingo, dia da nossa gravação, eu ia protocolar uma petição de atualização de endereço de um cliente. E ele falou: doutor, você tem que colocar aquela certidão que eu assinei aquele dia. Aí eu fui e falei: "Nossa, é mesmo, eu havia me esquecido, eu tinha colocado tudo certinho, o comprovante do IPTU dele, a conta de luz dele estava lá, mas recentemente ele tinha ido no fórum e ele tinha assinado um documento, uma certidão, que ele estaria atualizando o endereço dele. E esse documento aí, para tornar ainda mais claro, eu poderia ter colocado, eu iria colocar, mas eu me esqueci deste documento. Então, antes de protocolar, ele me falou isso. Então, pessoal, não sinta que você não conhece, porque a forma de ler o que uma informação é passada é praticamente a mesma para todo mundo. E só gostaria de fazer aqui um comentário, pessoal. Quando a prova é print de WhatsApp, pessoal, o advogado ele acaba trabalhando demais. Ele nunca vai poder conseguir pegar todas as conversas e sair colocando na mesma página tudo assim, uma do lado da outra, só para as pessoas ver a conversa. Vai ter diversos momentos em que ele vai ter que falar o que ele está querendo explicar e colocar o print que explica o que ele está querendo explicar. Praticamente fazer uma narrativa dele inteira sobre aquela conversa e ir comprovando com o pensamento dele. E às vezes, pessoal, se dito tudo de grosso modo, não, excelência, não foi isso e não foi aquilo, está aqui a conversa. Se isso for feito dessa forma muito grossa, a questão é a seguinte: se o juiz não tem uma confiança imensa no advogado que está fazendo aquela petição, ele vai indeferir. Ele vai ter muita dúvida sobre o que você quis transmitir, porque você não esclareceu de forma clara. Você disse: "É isso, isso e isso", mas ao mesmo tempo eu pergunto: "Quem é você?". Você está entendendo? Então, os pedidos de revisão criminal entram muito nessa linha lógica de contato que a gente está tendo aqui. João, uma das últimas dúvidas que a gente tem hoje: quantas vezes eu posso utilizar a revisão criminal? Quantas vezes quiser. Pode ser repetida incontáveis vezes, desde que não seja uma repetição da anterior. Você pega um cliente que está condenado a uma pena altíssima e você verificou que já tem uma revisão criminal para ele. Você pode fazer uma outra? Sem problema. Contanto que tem argumentação diferente da anterior. Se o cliente foi processado por, sei lá, latrocínio, pegou uma pena altíssima, você verificou que ele já teve uma primeira revisão criminal com base em quebra da cadeia de custódia da prova. Você pode fazer tudo menos sobre isso. Então você pode argumentar: olha, a perícia estava equivocada aqui, o perito não tinha formação específica, é outra coisa. Mas repetição não pode.
Respondido. João, e para que eu posso utilizar ela? A gente ainda não comentou, a gente só falou de prova nova. A gente não entrou em muitos detalhes aqui. Eu posso pedir essa revisão para tentar anular um processo? Só uma breve explicação. Pessoal, a gente é muito didático aqui. Em diversos vídeos eu já falei, se o juiz aceita receber uma denúncia e não explica por quê, ele simplesmente não observa nenhuma nulidade, aceita a denúncia. Pessoal, isso é um completo equívoco. Isso gera uma nulidade no processo. E a minha dúvida para o João é a seguinte: eu posso pedir nulidade, eu posso entrar nessa parte da razão, que no direito a gente chama do mérito, por exemplo, olha, aquela pessoa ela não traficou, ela não matou porque tem outra testemunha que disse que tinha visto, essa é a razão. E eu posso também pedir só uma redução da pena, porque a gente sabe que, pessoal, só modo de dizer, o doutor Mustafa da primeira instância de não sei aonde é muito rigoroso, ele aplica penas de mais de 20 anos. Eu posso entrar também para corrigir essa aplicação de quantidade de pena? O cara, a revisão criminal, além da sua importância ímpar, né, ela pode fazer tudo desde que não aumente a pena da pessoa. Pode anular, pode desclassificar, pode reduzir pena, pode inclusive absolver. Pode alterar regime de cumprimento, pode extinguir pena, tudo contanto que a pena não seja aumentada. Se o cliente entra com uma condenação de 50 anos, no mínimo ela fica igual. No melhor cenário, ela sempre cai, ou eventualmente absolvida, anulada e tudo mais. Pode inserir todo e qualquer argumento, seja para beneficiar a pessoa que está buscando a revisão criminal, sem problema nenhum. E nesse sentido aí também, eu posso rever até uma pena de multa aplicada num processo? Pode, sem problema nenhum. A revisão criminal permite rediscussão de tudo, inclusive da pena em si aplicada. Olha, meu cliente fez coisa errada mesmo, mas a pena está muito elevada. Não tenho condição. Aí você mostra. Doutor, o senhor fez a conta errada aqui, o patamar que está na lei é outro. O senhor foi muito rigoroso aqui. É possível perfeitamente. A revisão criminal ela é ampla, geral e restrita, vírgula, contanto que não seja para prejudicar a pessoa. Veio para beneficiar, pode discutir tudo o que bem entender. Perfeitamente. E o que seria, João, um ponto mais difícil de provar sobre a revisão criminal? O que é mais difícil? Cara, aqui a resposta talvez seja um pouco mais alongada, mas eu acho que a dificuldade. Você tem todo o seu tempo. Eu digo assim, porque é dolorido. É assim, me parece que a dificuldade do julgador em verificar que o seu colega eventualmente tenha cometido um erro. Eu não estou falando aqui de desembargador para juiz, porque o grau já é diferente, é outra situação. Mas me parece assim que no cotidiano é muito difícil do desembargador que analisa um caso do colega dele, que às vezes está no próprio tribunal ainda, e tem essa certa dificuldade de verificar que ele pisou na bola. Às vezes é uma questão, não vou dizer corporativista, que seria um pouco pesado, mas uma certa noção de não ter desrespeito com o colega em afirmar isso. Às vezes a questão é categórica, é grotesca, assim, é muito evidente, não tem como escapar, e mesmo assim, os mais antigos vão se lembrar dessa expressão, faz aquele somebody love, não, veja bem, não é bem por aí, é outra coisa. Esse me parece, meu caro, que é o mais complicado. E o segundo ponto, que esse me parece que é essencial, a revisão criminal, ela permite que você rediscuta o que está no processo, contanto, claro, que não seja uma mera repetição. Mas tem muita gente, muitos desembargadores, ministros, enfim, que insistem em afirmar que ela não tem essa finalidade. Eles se fecharam a cabecinha no sentido da prova nova de fato novo.
Então, por exemplo, olha, não pode ser tratada a revisão criminal como uma segunda apelação. A lei fala que pode. A lei fala que pode. E eles insistem nisso. Então começaram a criar mecanismos para admitir essa situação. E aí vem aquela pergunta que nós respondemos um pouco atrás. Você vai fazer revisão criminal com o que está no processo, vê o que o antigo advogado alegou e alega algo diferente, porque senão vai dar problema. O advogado falou que não tem prova. Tá bom. Já foi afastado? Beleza. Então você vai apontar Eu a vou mesma ter que situação? fazer Não. uma Uma parte. vírgula. Eu vou ter Fica que à vontade, fazer irmão. uma breve interrupção. Pessoal, nós sabemos que vocês, pessoas, porque o nosso canal não é assistido por advogados, não é o nosso público, a gente sabe que a maioria aqui não é advogado e que é perfeitamente possível que muitas pessoas tenham sido condenadas, que a família jamais tenha tido acesso ao que está no processo, até porque o advogado, nesse caso, ele não pode dar acesso ao que está sendo discutido, por exemplo, num crime de Lei Maria da Penha, por exemplo, em um crime sexual. Pessoal, a única forma que eu e o João aqui conhecemos de você conseguir ter uma segunda opinião, muitas vezes, pessoal, infelizmente vai ser pagando por outro advogado. Se você, por exemplo, se você não sabe, eu estou te contando, você pode levar esse caso para outro advogado poder ver o processo, porque o outro advogado, com a sua permissão, ele consegue ver. E você pode explicar para o que você está contratando que outro advogado entra lá, vai entrar nesse processo para poder ver. Tanto eu quanto o João, a gente já foi contratado em alguns casos apenas para fazer consultoria. No último dia 17, eu estive aqui assistindo uma audiência ao vivo em que eu fui contratado para uma consultoria, em que a pessoa que me contratou, ela já tinha colocado 2 escritórios diferentes na defesa da pessoa. Não estou querendo entrar aqui no ponto da discussão financeira, cada um vai naquilo que convém, com base também nos ensinamentos que a gente tenta trazer aqui. Eu fui contratado apenas para acompanhar essa audiência e para poder comentar com essa pessoa a minha impressão, do que estava sendo feito neste processo. E já teve casos também em que eu apenas recebi a pessoa no escritório, a pessoa me passou os dados, eu fui lá, olhei e comentei com a pessoa. Eu não falo do trabalho de outros advogados para cliente, eu não falo isso. A única coisa que eu falo é sobre o que está sendo provado e essa distância entre o que está sendo provado e aquilo que tem vontade de provar. Então, pessoal, você consegue perceber claramente. Não é muito fácil ter esse tipo de acesso e talvez a única forma de obter estes acessos é pagando por outras consultas e vendo como pensam outras pessoas, porque muitas vezes erros inimagináveis podem aparecer. Pode continuar, João. Então, meu caro, é basicamente isso que você acabou de falar. A revisão criminal, ela tem uma ótica nova, ela tem essa vertente de ser algo diferente do que está no processo e, principalmente, tem essa visão de que é importante você não repetir, não dar margem para que o erro judiciário se perpetue. Mas o que se verifica na prática, infelizmente, é essa questão que eu vejo assim, o pessoal tem uma certa reticência com a revisão criminal. Não, meu colega já jogou, eu não me sinto confortável. Você vê que é muito raro alguém reconhecer que o colega dele acabou tendo um erro crasso. Sempre tem um somebody lovezinho e agora cada vez mais restringindo o alcance. Olha, não pode ter mesmo pedido e tudo mais. Então, o que é importante? Faça uma revisão bem feita, mas principalmente não repita o que já está no processo anterior.
Se o advogado pediu absolvição por falta de provas, já foi afastado, pode argumentar isso, mas faça uma vírgula. A falta de provas, por quê? Não porque o que foi produzido é fraco. O que foi produzido não tem respaldo em juízo, por exemplo. Só foi na fase policial. Faça essa distinção, porque aí a chance de sucesso aumenta. Pois é, João, acabou de apitar aqui para mim que nós só temos mais 10 minutos. A gente pode voltar outro dia? Claro que a gente Vamos pode fazer. voltar. E para a gente voltar outro dia, eu já vou deixar um recado claro aqui para os nossos seguidores. Se tiver mais de 100 likes, a gente vai voltar em uma semana. Aí vocês podem dizer aí o que vocês querem e se caso não tiver, a gente vê aí uma outra data aí que também que a gente possa voltar, porque a gente não vai culpar uns pelos outros, não é o objetivo. Mas chegando aqui num bom patamar, a gente volta e a gente pode se debruçar, por exemplo, a gente pode fazer uma próxima live falando como reverter uma falsa acusação em crime sexual pela revisão criminal. A gente pode falar somente sobre esse assunto em uma outra Perfeito. live, se for do interesse de vocês. Só que a gente sabe que a maior parte, eu tenho um relatório aqui que já me disse mais de uma vez que cerca de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são nem inscritas no nosso canal. Aí não tem como a gente tentar descobrir o que as pessoas querem. Então, um dos objetivos é, pessoal, seja claro se você gostou, comente aí dizendo o que gostou. E aí, e deixa o like, se inscreve aí no nosso sininho para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o João. Se tivesse que dar um conselho para quem pensa em entrar com essa revisão criminal, com toda essa responsabilidade necessária, qual seria o seu conselho, João? Primeiro, procure um advogado que sabe o que está fazendo, que é da área e, principalmente, nessa época de tecnologia, pesquise o nome dele nos tribunais, no tribunal local, para ver se ele realmente atua na área. É claro que vai ter um advogado que é recém-formado e vai ter uma ideia fantástica e pode te ajudar. Deus abençoe e que dê tudo certo. Só que acontece muito, infelizmente, de pessoas que não são da área e buscam angariar clientes e não têm o alcance da responsabilidade que eles vão ter nas mãos. Você tem dor de dente? Você não vai no mecânico. Seu carro está com problema? Você não vai no dentista. É a mesma coisa com a advocacia. É importante você estar do lado e ter do seu lado nessa luta alguém que entende do assunto, que estuda o assunto, que conhece o assunto, mas mais do que tudo, conhece o processo. Não adianta nada falar de teorias, falar coisas maravilhosas e não saber pedir. Não adianta nada você ser uma pessoa maravilhosa, um profissional de primeiríssima linha e esquecer, por exemplo, de juntar a certidão do trânsito em julgado da revisão criminal. Ou, por exemplo, você repetir um pedido que já foi feito antes. Então, se eu pudesse deixar esse recado, meu caro, eu acho que é o seguinte: a advocacia criminal, eu e você somos suspeitos para falar, porque é nosso ganha-pão, nosso cotidiano, é a área mais legal do direito, mas é a área que é mais tormentosa, porque a pessoa normalmente está com um problema sério, pode vir a ser preso, não pode sair da cidade, do Vou estado, fazer do uma país. bem breve interrupção, aqui um pouco até Claro, meu caro. humorística. A maioria das pessoas, quando você fala em advogado criminalista, é possível que muitas pessoas, mesmo a multidão, a imensa maioria, só conheça o Cacai. Se você puder contratar a pessoa do Cacai para o seu processo, vai nele. Eu tenho certeza que você terá uma grande experiência com contratação de advogado. E a gente aqui não está querendo se promover, pessoal. Mas, como eu sempre deixo nos comentários o meu meio de contato,
eu vou deixar o do João também para que vocês possam acessá-lo, se for do interesse de vocês. Mas o objetivo aqui é passar conteúdo gratuito, a gente não tem aqui o menor interesse em sair vendendo o nosso serviço, como eu também não faço em todos os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu apenas deixo para quem tem interesse. Então, se tiver interesse, fica estabelecido dessa forma. Pode continuar, João. Então, meu caro, o que é importante? É você ter do lado um advogado que sabe do assunto, que estudou o processo, que conhece o caso, que conhece principalmente a angústia do cliente e sabe que a revisão criminal, no caso, é uma coisa cirúrgica. Você não pode errar. Você não pode errar nunca no direito. Mas a revisão criminal, assim, você vai trabalhar com alguém que literalmente, desculpa a brincadeirinha, tá à beira da morte jurídica. Tá com mandado de prisão expedido, tá cumprindo pena por uma questão injusta. Então, todo cuidado mínimo que seja é essencial. Não faça do dia para a noite, tire uns 2, 3, 4, 5, 10 dias para fazer, mas faça bem feito, com detalhe, instrua o pedido e comece do simples. O que não pode faltar? O carimbo, trânsito em julgado, vai para cima. Construa a tese com calma, com paciência, veja se não tem a mesma coisa já analisada. Então, principalmente, profissionalismo e detalhe. Quanto mais detalhe no processo e de alguém que conhece do assunto, que trabalha no assunto, que tem experiência no assunto, ou que ainda eventualmente não tenha, mas sabe do que está falando, é essencial para o sucesso da revisão criminal. É isso aí, João. O nosso tempo aqui já está se esgotando aqui. A gente não tem todo o tempo do mundo para estar nessa reunião. Eu agradeço imensamente ao Dr. Mário Badures por ter te disponibilizado para estarmos aqui. Numa próxima reunião, quero convidá-lo para chamar ele para falar sobre crimes de homicídio, para ter uma conversa com o pessoal leigo, igual a que eu tenho aqui nesse canal com os nossos seguidores. Agradeço de coração aí a disponibilidade aí de Vossa Excelência para falar de um assunto tão complexo e que pode salvar aí muitas pessoas que foram julgadas de forma bastante injusta. Pessoal, então o assunto do nosso vídeo de hoje é esse mesmo. Conforme eu disse, a gente já não tem muito tempo. Um grande abraço para você aí. Qualquer dia estou indo aí te visitar aí, João. É, Convidadíssimo. Se você gostou do nosso vídeo, diga aí se você gostou e fale de onde você está falando para que a gente possa saber de onde você está falando. E quem vai responder as dúvidas nos comentários hoje, conforme já dito, é o João. Pessoal, então a gente está indo embora aqui. A gente agradece você que assistiu até o final e até o próximo vídeo, né, João? Grande abraço a todos, obrigado pelo convite, Erigon, parabéns pelo teu canal e todos que nos brindaram com a audiência, contem com a gente para poder auxiliá-lo sempre que possível. Grande abraço. Até mais.